Eu já estou aqui com a presidente do Legislativo de Águas da Prata, Cristina Leirosa, que vamos falar a respeito de uma reforma que há 40 anos não acontecia. Bem-vinda, Cristina. Bom dia, obrigada pela oportunidade aqui. Bom, vamos lá. O Legislativo Pratense, esteve reunido durante 2 noites da última semana, foram 2 reuniões extraordinárias para votar aí projeto, de reorganização de estrutura administrativa pública de Águas da Prata. 2 sessões, gente. Foram várias emendas, um projeto que foi discutido durante muito tempo, enfim, que precisava acontecer para colocar a administração pública de Águas da Prata de acordo com a legislação nacional, federal, enfim, de acordo com as legislações atuais, Precisava de uma modernização dessa? Não, você imagina, a definição da empresa que foi licitada, ela inclusive falou, porque eu chamei a empresa, porque a primeira coisa é chamar o servidor. Essa coisa de contatar o servidor, os reais interessados, além do município, para se modernizar. A definição dele que era um caos. Era não, ainda é um caos. Então, você imagina, 40 anos, com tudo que aconteceu no mundo, com todas as mudanças, com tudo que uma cidade precisa, as necessidades. Há 40 anos atrás, bastava um prefeito, um contador, e aí o prefeito ia ajeitando as coisas. E a coisa veio vindo há 40 anos. Não foi uma coisa fácil, E aí quando assim, se pensa, a coisa veio vindo há 40 anos, a gente não tinha funções que hoje são necessárias, Sim. Tinha cargos que talvez não sejam mais utilizados, e aí acontecia aquela coisa de realocação de funcionário. Sim. Desvio de função. Então não tem, alguns setores foram criados assim de forma, sem lei, sem nada, quer dizer, então você precisa de um determinado setor, mas não há lei e nem a ligação, ou seja, é como se você tivesse uma engrenagem sem os dentes, então uma não se comunica com a outra, então é um trabalho absurdo, porque é um caos mesmo, e todo prefeito e o servidor tem que lidar com esse caos, então é um dispêndio de energia fora do normal. Então como é que você consegue eficiência numa máquina se ela não tem uma engrenagem que funciona direito? Bom, e aí a pergunta, 40 anos, por que demorou tanto? E eu vi que foi um processo que demorou tanto, que também demorou para ser aprovado, para ser discutido, Sim, porque nenhum prefeito quer um problema desse, É preciso coragem, é preciso enfrentar uma situação, gastar, se licitar uma empresa, passar um ano, essa empresa passou um ano fazendo essa nova reestruturação. Então é preciso coragem e disposição, comprometimento. Quem que quer? Politicamente é muito complicado também. É extremamente complicado você mexer numa estrutura dessa, com quase 400 servidores. Como é que você mexe nisso? Então precisa realmente coragem e disposição e muito jogo de cintura para poder lidar com todos os interessados, todo mundo que pode se sentir prejudicado ou com medo. A maior parte tem medo. Medo da mudança, medo do desconhecido. Colocar isso em votação e decidir isso, estudar essa peça, Sim. Também exigiu essa mesma dose de coragem. Sim, a primeira coisa, quando caiu, vamos votar a reestruturação, a primeira coisa foi chamar o sindicato, que eu fiz. Porque se a gente não discutir com eles, não conversar, não ouvir cada um, ou cada setor, você não consegue chegar a um consenso. Então tive um auxílio imenso da presidente do Sindicato dos Servidores, a Iracema Horn. Foi fundamental também essa ajuda dela, do conhecimento, dos meandros de tudo aquilo. E chamei os servidores. É uma coisa complicada, porque você chamar para dentro da Câmara para discutir alguma coisa lá em loco, complicado. Então ouvimos, primeiro nós fizemos um dia de ouvir. Abrimos a Câmara, ouvimos a escuta dos reais interessados. Eles trouxeram para a gente algumas coisas. Fizemos as emendas necessárias em função dessas e muito justas, reivindicações extremamente justas. E aí conseguimos. Não é fácil, como eu disse, você lida com o receio. Os servidores, eles têm muito isso de, se estão chamando, se estão mexendo em alguma coisa, os políticos não estão com a gente, ou estão nos manipulando. É essa a ideia que o servidor tem. Então eu quis desmistificar isso, ver o legislativo como é uma extensão deles, é uma extensão do município, então eles não precisam ter medo. Então abriu-se uma discussão, foi muito positivo, fiquei muito, muito satisfeito. Houve dificuldade para aprovação? Não,
Assim, houve na medida que a gente tinha que adequar algumas coisas, né? Por isso que demorou. Porque não foi uma votação no tapetão, não, vamos votar e pronto. A gente sabe que tem maioria, vamos votar e acabou. Não foi assim, eu não queria dessa forma. Eu queria que fosse alguma coisa que fizesse bem, que todo mundo saísse feliz, ou pelo menos seguro de que nenhum mal está vindo daquilo lá. Que é para o bem do município. Sentido para a cidade. Exatamente. Então, é para o bem do município e bem também dos servidores. E o que muda a partir de agora? Eu acho Tudo. Tudo. O que muda na cidade? Tudo. Na verdade, muda. O próximo prefeito, ele vai poder trabalhar com uma máquina minimamente organizada, né, se ele levar a sério, minimamente organizada, que vai funcionar direito. Ele vai ter condições de ver políticas públicas, trabalhar pela cidade, não ficar resolvendo problema. Ou criando, porque a maior parte dos prefeitos, o que faziam? Iam criando mais problemas. Então, contratação por pessoa jurídica, né, o desvio de função. Então, nós tivemos um problema sério, que foi um absurdo de denúncias de desvio de função. Aquilo virou o caos do caos. Quer dizer, todos os prefeitos trabalharam com isso. Mas alguém resolveu denunciar nessa administração e aí virou um caos. Então, olha o jeito que andar no fio da navalha, todo prefeito andava. A correção exigiu todo um trabalho de um ano, um ano de conversa com o servidor público para que as emendas fossem feitas. É o que eu digo, é muita coragem, muito trabalho, muita disposição de acertar e assim, abaixar armas e bandeiras para poder conversar com todos os envolvidos. De fato, de fato. Eu assisti as duas sessões, né? Sim. A primeira sessão foi longa e foram várias emendas, sim. Então dá para perceber que o Legislativo de fato debruçou na peça e ouviu e propôs, sim. Porque o projeto veio do Executivo, foi uma proposta da Prefeitura, né? Então a Prefeitura pediu, vamos reorganizar a casa. Sim. Aí o Legislativo passou a analisar, como a Cristina está contando aqui, escutou o servidor, escutou a empresa, enfim, escutou tudo que foi colocado ali, tentou adequar e propôs as emendas vieram. E aí sim. Não, e ele ainda está, quer dizer, ele vai ter um período de quase 8 meses que a gente vai continuar discussões. É muito grande, né? É um projeto muito grande. Então, a discussão ainda continua, algumas coisas podem ainda ser adequadas, mas as emendas que foram aprovadas foram fundamentais para que os vereadores se sentissem seguros em votar, porque dá uma insegurança também, ano político, né? Então, você imagina o medo que... Então, os servidores com medo, os vereadores também com medo. E aí houve essa composição e foi muito positivo. Eu achei que foi uma coisa inédita, nunca vi, né? Assim, essa discussão, a forma como foi feito. E a gente adequou tudo bonitinho para que todos se sentissem seguros, tanto em aceitar a votação, quanto em votar. Os vereadores se sentiram seguros em votar. Daí, enfim, há mudanças em questões de carga horária, adequação, sim, né? Sim. Adequação em criação de cargos, em como a criação de cargos deve ser feita, esse tipo de legislação que foi de fato sim, pontuada, setores, né? Inclusive setores, como o organograma todo foi mexido. Então, havia coisas absurdas, né? De 40 anos atrás, quer dizer, quem é que ia imaginar o mundo? Olha o que, em 5 anos nós mudamos um monte de coisa. Você imagina 40 anos, o que nós tínhamos como estrutura administrativa? Pois há 40 anos, né, não dava para ter um setor, por exemplo, de tecnologia, não. Um setor de TI, né? Exatamente, a prefeitura precisa. Sim, sim. Dificilmente teria um setor de comunicação. Exato. Enfim, são setores que provavelmente não existiam oficialmente. Oficialmente não existe. Então, a partir de agora não, a partir daqui 8 meses existem. Existem. Passam a existir. Na verdade, eles já existem. Eles vão passar a funcionar de modo efetivo. Em 8 meses. Bom, daí eu pergunto, né, como é que isso impacta a rotina da cidade, a rotina da dona de casa, a rotina do trabalhador, a rotina do turista que está sempre em Águas da Prata? Como é que um projeto dessa magnitude impacta o município? Nossa, eu acho total o impacto, né, positivo. Você vai ter os serviços mais organizados, mais eficientes, né? O imposto sendo aplicado de forma decente e eficiente. Facilita tudo, melhora tudo para todo mundo. A cidade passa a ser uma cidade de verdade.
né? Porque não é uma coisa amadora que vai indo, sabe? Como a gente fala muito isso, vai indo por rumo. Não será mais assim. Né? Há um profissionalismo, há uma máquina e há uma engrenagem funcionando direitinho. Isso vai impactar positivamente todos os setores da cidade e a dona de casa também. Ordem na casa. Ordem na casa, Ordem na casa, ordem na casa. Exatamente. Bom, quais as próximas demandas aí do Legislativo agora, Cristina? Temos várias, né? Eu, graças a Deus, mesmo passando por todo o perrengue que eu passei aí no mês de março, conseguimos levar, né, essa missão, que eu acho que é a maior missão que foi dada ao Legislativo nesses anos, consegui levar de acordo. E, bom, dei uma repaginada na Câmara, né, organizei tudo que tinha que ser organizado, porque também a mesma desorganização, o mesmo caos que existe dentro da máquina administrativa, existe na máquina legislativa. Então, tudo isso está sendo organizado também. Demanda coragem também, demanda paciência, muito boa vontade, né, servidores comprometidos com a mudança. Então, estamos conseguindo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Bom, a gente espera aí mudanças positivas, sim, trabalho de fato, por Águas da Prata. Devolvendo a dignidade. Eu prometi devolver a dignidade ao Legislativo. Eu acredito que esteja devolvendo. É isso, a gente segue aqui acompanhando sempre de perto, sim, assistindo, conferindo tudo. E estamos sempre à disposição. Saiu notícia, chamo, porque eu acho que a melhor coisa é isso. É a verdade, é expor a verdade, expor todo o que está acontecendo de fato. A pessoa que não conhece o que está acontecendo, ela já tem outra postura, né, na sua maneira de se colocar. Então, eu acho importante para que todos, não só o pratense, né, afinal de contas, somos cidades irmãs e é importante que a gente tenha essa troca. Com certeza, com certeza. Teve notícia, está de portas abertas sempre, enfim, para o Legislativo pratense, enfim, para a nossa região aqui, sim, tão querida, né? Agradeço as informações e a gente espera agora, de fato, que a cidade rode melhor, né? Vai rodar melhor, com toda certeza. Tá aí, gente. Explicado o projeto, então. Aí, ó, o Legislativo volta a se reunir amanhã, né? Tem reunião quinta-feira. Hoje? Hoje já tem sessão. É verdade, quinta-feira. Hoje já tem sessão, né? Já? É todo dia 25, todo dia 10. Ah, hoje já tem sessão. Então, tá aí. Tem reunião hoje. Tem pauta reunião, hoje para discutir. Tem pauta hoje, e não tem discussões muito sérias. Tem o projeto de proibição da rave, hoje vai ser votado. Né, de raves na cidade, que isso é muito importante. Então, a população está convocada para participar da sessão da Câmara, que é aberta, inclusive, e dá também para assistir. Exatamente. Né, pelos canais, pelas redes sociais. Cristina, muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço.